Estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã, e a gente também retorna a falar sobre o Enem, né, que aconteceu ontem, no domingo, o primeiro dia de prova do Enem 2024. Aqui em Alagoas nós tivemos 88 mil inscritos. E para saber, né, como é que foi esse primeiro dia de provas, se atendeu à expectativa dos professores, né, que também acabam aguardando bastante por esse dia, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o Ricardo Andrade, ele que é diretor da escola SEB Bilingue Maceió. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. E aí, Ricardo, primeiro dia, atendeu a expectativa? Está dentro do que vocês estavam esperando? Bom dia a todos, bom dia, obrigado pelo convite. Sim, a prova foi bem dentro do esperado. As questões, a prova de ontem foi uma prova de linguagens, de humanas e de redação. Foi dentro do esperado, sim, apenas com destaque para a matéria de filosofia, que tecnicamente estava um pouco mais difícil que nos anos anteriores. Do mais, a prova foi dentro do padrão, né? Um pouco menos de textos e mais coisas técnicas dentro da história, por exemplo. Então, Idade Moderna apareceu, Idade Média, Era Vargas, a parte social, a parte da democracia, isso é quase condição de entrada hoje na prova do Enem. Foi uma prova dentro das expectativas. Falando agora um pouquinho sobre a redação, né? Sempre é algo que os estudantes ficam ali muito na expectativa. Era um tema também que estava assim dentro do previsto, que poderia, né, ser abordado? Sim. Os temas sociais de uma forma geral, os temas históricos, a parte de inclusão, é uma temática bem esperada. Sobretudo quando a gente fala que a história da África já é lei dentro do Brasil há mais de 20 anos, inclusive. Então, os nossos alunos estavam, de fato, bem preparados e foi uma temática já esperada. Ricardo, primeiro dia de provas, né? Foram 6 horas ali em média de duração. Sempre é um tempo que é longo, mas os estudantes, eles também precisam se preparar para isso? Vocês preparam, né, ao longo desse ano? Sim, é um pouco mais do que o conhecimento técnico. Os meninos recebem treinamento até de tempo de questão. Quanto tempo para cada questão? Tempo para marcar o gabarito, se passa primeiro, se passa depois o gabarito, tudo acaba sendo um condicionamento. E sim, o controle emocional, o autocontrole faz total sentido, porque se o estudante entrar na prova nervoso, isso atrapalha muito o desenvolvimento do raciocínio dele. A gente acha que somente os estudantes eles acabam sendo impactados pelo Enem, né? Mas as escolas também se envolvem, incentivam os estudantes. É importante, né, assim, para vocês também o Enem? Sim, para nós, enquanto escola, é fundamental o teu Enem. Afinal de contas, é um evento externo, uma avaliação externa, que nos avalia sob o ponto de vista técnico, mas sob o ponto de vista de interpretação. Então, é muito importante para nós, escola, participarmos do ranking Enem. Inclusive, esse ano, em particular, nós estamos participando pela primeira vez de um outro exame externo, mas nesse caso é um ranking internacional, chama-se PISA, justamente porque a gente acredita que participar de exames externos traz para a gente uma boa referência. Interessante você falar isso, porque inclusive você tem experiência, né, nessa questão realmente do desempenho do ranking das escolas. Como é que se dá esse trabalho, Ricardo? Todas as vezes que a gente precisa requalificar uma escola ou qualificar uma escola em ranqueamento, a gente precisa entender como que está a situação daquela escola. Mas quase sempre a gente está relacionando com qualidade de professor. Professores de qualidade, material de qualidade, investimento em aula em professor de qualidade, tá pronto, vai dar certo. E aí quem ganha é o aluno, os pais também ficam muito felizes porque eles estão indo bem, estão tendo bons desempenhos, e a escola também, né? Com certeza, com certeza. Investir em educação é certo que vai dar certo, não é? Eu nunca vi ninguém dizer bem assim, olha, investi tanto em educação que deu errado. Investir em educação é a saída, não tenha dúvida. Para o próximo domingo, né, dia 10, vai ser o segundo e último dia de prova, né, do Enem 2024. Qual que também é a expectativa de vocês? Então, o segundo dia de prova, o próximo domingo, já é uma prova um pouco mais técnica. A gente está falando de matemática, que é uma área do conhecimento por si só. São 45 questões de matemática. E elas são divididas em 15, 15, 15. Ou seja, 15 questões categoricamente fáceis, 15 medianas e 15 difíceis. E aí, só um pequeno parênteses, é muito importante que o estudante reconheça que se ele tiver nenhuma questão difícil, é preferível que ele pule, para que ele faça primeiro as questões fáceis. Sem entrar muito em detalhes, mas isso impacta no TRI.
que é a teoria da resposta ao item que avalia o estudante. Então, se ele pega uma questão muito difícil e está tomando muito tempo dele, pula para ele tentar fazer pelo menos as questões fáceis e médias. E depois retorna para as questões difíceis, se sobrar tempo. Além de matemática, nós vamos ter a prova de ciências da natureza, que é biologia, física e química. E geralmente também se espera uma avaliação um pouco mais difícil. Tem muito conceito técnico envolvido nessa prova. Certo. Tem alguma dica, então, que a gente pode, né, compartilhar para quem está nos assistindo aí, talvez, né, você tenha passado pelo primeiro dia de provas ou até mesmo, né, você conhece alguém, algum estudante que vai passar, o que a gente poderia dizer? Olha, nós temos uma semana ainda de prova, então a minha sugestão é, faz o máximo de questões que você puder. Tá? Se não fez as provas do Enem todas, pega as provas do Enem para refazer. Se ainda tem questões do livro lá, do material da sua escola para fazer, faz. Porque agora, nessa reta final, é o condicionamento da questão. E uma última dica é, não estuda no sábado que antecede o Enem. Isso atrapalha mais do que ajuda, não tenho dúvida. Verdade. E a Escola SEB Bilíngue Maceió estará lá também acompanhando esses estudantes no próximo domingo? Certamente. Assim como aconteceu nesse domingo agora, estaremos no próximo domingo lá recebendo os nossos estudantes, as nossas famílias, com toda a nossa equipe pedagógica. Todos os nossos professores, nosso núcleo de psicologia, orientação e coordenação, vamos estar lá para receber todo mundo. Foi algo, inclusive, né, só uma observação antes da gente encerrar, que eu achei muito bacana, né? A gente já exibiu aqui no Jornal de hoje algumas matérias do acompanhamento dos nossos repórteres, né, para esse primeiro dia. E eu vi muito isso, muito esse acolhimento com os estudantes, porque eles já estão muito tensos, né? Já tem muita pressão ali naquele dia. Então, ter esse acolhimento, eu acredito que faz uma diferença e traz aquele afago no coração, né? É verdade. Tranquilizar um pouquinho, um momento, como você me disse, é um momento muito tenso. Parece uma bobagem, mas quem está envolvido ali, que são os estudantes, sabe como que é a tensão daquilo. Então, recebê-los da melhor maneira possível, acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Ai, que coisa boa. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Parabéns pelo trabalho ontem, né, no domingo, primeiro dia de provas, pelo trabalho desempenhado ao longo desse ano, que eu tenho certeza que preparou muito bem esses estudantes e, é claro, também pelo que vai ser desempenhado no próximo domingo. Parabéns. Eu que agradeço pela abertura, pela oportunidade, e é isso aí. O colégio está pronto aí para decolar. Muito bem, então todo mundo agora, né, durante essa semana ali, fazendo algumas questões, revisando, mas no sábado, faz isso não, né? Dá uma descansada, porque domingo é o dia de prova. Boa. Obrigada mais uma vez, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Obrigada.